louvores, através da pregação, e eu tenho certeza que Deus está aqui neste lugar. Aleluia. Nós estamos aqui debaixo do teto mais esplêndido, debaixo do teto que Deus formou para nós, que é o firmamento. Estamos aqui nesta noite, maravilhados com as obras que Deus tem feito em nossa vida. Tem um hino do cantor Zé de Paula, muito lindo, que diz assim: lindo céu, tu és infindo, os meus olhos não conseguem ver teu fim. Bem sei que tu escondes algo de esplendor, tão lindo e belo, que tanto eu anelo. No clarear do dia, contemplo-te condutor, nada vejo além do fulgor do teu brilhante iluminar. No escurecer da noite, nada vejo além do luar, das estrelas reluzentes que fazem-me contente, aumentando em mim a ansiedade da liberdade, de muito além dos astros passar. Aleluia, glória a Deus. É essa a esperança do crente, é essa a nossa esperança, de um dia chegarmos ao céu de glória, de um dia sermos arrebatados e nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador no céu de glória. Aleluia, glória a Deus. Eu trouxe para a nossa meditação, meus queridos irmãos e amigos, alguns versículos encontrados no Evangelho segundo escreveu São Marcos, o capítulo 1, e o versículo 40 em diante, que diz assim: aproximou-se dele um homem leproso, rogando-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Jesus profundamente, vejam bem, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse: quero, fica limpo. No mesmo instante lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. Glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos e amigos, você que está aí em seu lar, em sua casa, mas que está atento à palavra de Deus, a palavra que trouxemos hoje nos narra a história de um cidadão, a história de uma pessoa que estava passando por um problema muito difícil. Nós sabemos que a questão da enfermidade, a questão da doença, sendo ela em nós mesmos ou em algum familiar, ela é uma situação muito difícil para a nossa vida. Seja no filho, sendo em nós mesmos, seja em um pai, em um irmão, em um parente, mas sempre é algo que afeta toda a família. Se não dizer também, no caso deste homem que nós vamos falar, afetou também a vida social desse homem. Aí talvez você pergunta: mas irmão Anderson, como assim afetou a vida social desse homem? A Bíblia diz que ele era leproso, ou seja, ele tinha uma doença feia, horrenda e contagiosa, altamente contagiosa. Hoje nós já conhecemos como a hanseníase. Hoje já existe tratamento para essa doença. Porém, naquela época não existia nenhum tipo de tratamento. A pessoa que era cometido daquela enfermidade, a pessoa que era cometido daquela doença,
ele era isolado da sociedade, ele não tinha vida social com ninguém. No tempo da igreja primitiva, nos tempos antigos, eles eram levados para vales, eles eram levados para fendas, moravam ali, longe do arraial, longe da cidade, longe das pessoas. Mas, irmão Anderson, e como é que afetava também a questão familiar? É porque a família não podia chegar perto. Essas pessoas eram colocadas naqueles vales, e ali os seus familiares, para mantê-las vivas, tinha que levar mantimentos. Colocavam em um cesto, que os vales eram fundos, eram fendas na terra, e ali eles desciam alimento, desciam roupas para as pessoas, e afetava toda a família. A pessoa não tinha vida social porque era um problema altamente contagioso. Nós sabemos disso. Então a vida social da pessoa estava acabada. A vida familiar da pessoa também estava acabada, porque nunca mais ela estaria junto com outras pessoas. Nunca mais ela podia se misturar. E a Bíblia fala também que essas pessoas eram tidas como impuras, ou seja, ninguém podia tocar, ninguém podia chegar perto. Eu tive uma experiência em um determinado tempo, mais ou menos no ano de 1998, trabalhei na área da saúde também, e lá na cidade onde eu estava morando, na época, 98, ainda era tudo um pouco mais escasso, não era como hoje. E ali existia um homem, um povoado, que estava acometido dessa doença, e estava fazendo tratamento. Porém, em um determinado momento, ele desistiu do tratamento, não quis mais se tratar. Aí foi beber bebida alcoólica, que não podia, porque ele estava tomando remédios, não podia, e começou a comer carne de porco, tudo quanto era tipo de comida que não podia. E o que aconteceu, irmãos? A situação dele se agravou. Ele já estava sem os dedos dos pés, e por conta disso, a situação dele se agravou mais ainda. Começaram a aparecer erupções por todo o seu corpo, e tiveram que trazer ele de lá do povoado, de onde ele morava, para a cidade. E também não tinha lugar para ele ficar, porque naquele momento o hospital estava sendo reformado. Colocaram ele em uma casa onde funcionava a Secretaria de Saúde, e a gente não podia, a gente passava pela porta da casa. Meus queridos, o cheiro era terrível. Agora imagina, irmãos, imagina, a pessoa não tem uma vida social, a pessoa não tem uma vida familiar. Imagina uma situação dessa, a pessoa passando por uma situação dessa. E naquele tempo, nos tempos de Jesus, tudo que Jesus fazia, a fama de Jesus Cristo ia aumentando, cada vez mais aumentando. Jesus curava os enfermos, e a fama dele ia aumentando. Jesus, ele já tinha passado por Cafarnaum, já tinha libertado um homem que estava endemoniado, e a fama de Jesus só crescia. As pessoas saíam de casa em casa, saíam nas ruas e diziam: olha, tem um homem, tem um profeta, um homem chamado Jesus, que por onde ele passa, as enfermidades são curadas, por onde ele passa, vidas são transformadas, por onde ele passa, aleluia, mortos são ressuscitados, e ele está vindo aí. Agora eu fico imaginando, meus queridos irmãos e amigos, o que se passou na cabeça daquele homem quando ouviu essa notícia, que Jesus Cristo estava passando ali. Imediatamente aquele homem toma uma decisão: eu vou me levantar, vou sair daqui, eu vou atrás dele, eu vou procurar Jesus. E a palavra de Deus nos diz que quando ele tem um encontro com Jesus, quando ele chega de frente de Jesus, ele se ajoelha, ele adora o Senhor, ele reconhece Jesus Cristo como Salvador, porque a palavra de Deus nos diz que ele se ajoelha. Quando a pessoa se ajoelha diante de Deus, quando a pessoa se ajoelha para fazer uma oração, isso simboliza o quê? Simboliza a obediência, simboliza a submissão, simboliza
humilhação, ou seja, você está se humilhando diante do Senhor Jesus Cristo, está expondo ali naquele momento o que você está sentindo, você está expondo para o Senhor Jesus o que você está precisando, embora a palavra de Deus nos afirma que Jesus Cristo, Ele conhece a nossa vida, Jesus Cristo, Ele sabe das nossas necessidades, muito antes de nós apresentarmos a Ele. E naquele momento, aquele homem se prostra diante do Senhor Jesus e o adora. E o que eu acho mais interessante, irmãos, é que ele não chega dizendo: Senhor, me cura. Ele não chega dizendo: Senhor, eu quero ser curado. Ele não coloca o querer dele em primeiro lugar, mas ele chega em sua humildade. Eu fico imaginando a vergonha que esse homem estava passando, que ele teve que superar, porque ele teve que ir no meio da multidão. Agora imagina um homem leproso passando no meio da multidão, todo mundo se esquivando dele, se saindo dele, mas ele querendo ir até o Senhor Jesus, e chega lá até o Senhor Jesus, ele se ajoelha, ele chora, ele roga, e naquele momento ele não diz assim: Senhor, eu quero ser curado. Ele diz: Senhor, se tu quiseres. Senhor, se tu quiseres. Ele não diz: Senhor, eu quero. Ele diz: Senhor, se tu quiseres, tu podes me limpar. Se tu quiseres, tu pode me purificar. Se tu quiseres, tu pode me curar. Aleluia. E a outra coisa que eu acho interessante nesta passagem da Bíblia é que Jesus Cristo, ele olha para ele com profunda compaixão. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui já passamos por situações onde vemos outras pessoas necessitando de algo, pessoas que passam por cima da sua vergonha, por estar necessitando de alguma coisa, e chega para a gente e pede. Você percebe no rosto da pessoa, e naquele momento o seu coração se aflige, o seu coração fica contrito, o seu coração fica apertado, porque você vê que aquela pessoa está realmente precisando, está realmente necessitando. Não tem coração que resista. E a Bíblia fala que Jesus Cristo, ele estava compadecido, ele se compadeceu com aquela situação daquele homem. E aquele homem disse: se tu quiseres, Senhor, não é o meu querer. Às vezes a gente é egoísta. Senhor, eu quero é assim, eu quero que seja assim, eu quero que seja dessa forma. Se não for dessa forma, eu não quero. Mas aquele homem, ele disse: se tu quiseres, Senhor, tu podes me purificar. E Jesus Cristo diz assim para ele. Jesus Cristo chega para ele, quebrando com todos os paradigmas, quebrando com toda a ética naquela época, e toca nele e diz: eu quero, seja curado, eu quero ser limpo, eu quero, seja purificado nesse momento. Aleluia. E a palavra de Deus nos afirma que aquele homem, naquele mesmo instante, foi purificado da sua lepra. Aquele homem, no mesmo instante, foi curado para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo viu aquele homem se humilhando diante dele. Jesus Cristo se compadeceu com a situação e não negou a cura àquele homem. Aquele homem saiu feliz. Aquele homem saiu glorificando o nome do Senhor. Aquele homem sentiu, experimentou algo que nunca tinha experimentado na vida dele. E eu quero dizer nesta noite, meu amigo que me ouve aí da sua casa, aos meus amigos que estão aqui nesta noite, aos irmãos, eu quero dizer uma coisa, trazendo para os nossos dias, para os dias de hoje, fazendo um comparativo. A lepra simboliza o pecado. A lepra, ela afeta a nossa carne, ela afeta a nossa matéria. Porém o pecado afeta o nosso espírito, afeta a nossa alma.
A pessoa, quando ela está enferma, quando ela está doente, quando tem alguma doença no seu corpo, ela sofre. Ela quer se livrar daquela doença a qualquer custo, porque ela está sentindo aquela dor, ela sente aquilo. Agora imagina o pecado, quando ela acomete a nossa alma clama, a nossa alma se entristece, porque a nossa alma, nosso espírito sabe que vai ter consequências severas lá na frente. A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, ou seja, de graça, é a salvação. Aqui na narrativa que nós acabamos de falar, que nós acabamos de ver, fala sobre o querer de Jesus. Eu quero dizer para você, meu amigo, meu irmão, o querer de Jesus para a nossa vida é a nossa salvação. A palavra de Deus diz que o projeto de Deus para a vida do ser humano é a salvação. Só que Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher. A porta está à nossa frente. As duas portas. A porta estreita, que conduz para a salvação, e a porta larga, que conduz para a perdição. A porta estreita é Jesus. Devemos ter humildade de chegar para o Senhor Jesus e dizer: Senhor, me aceite. Eu ouvi do irmão Daniel agora há pouco, louvando ao Senhor, no primeiro hino, onde dizia: Senhor, me aceita. Às vezes a pessoa fala: você quer aceitar Jesus? É Jesus que nos aceita. Nós devemos dizer assim: Senhor, me aceite. Senhor, me aceita. Eu sou pobre, sou um pecador, eu preciso da salvação, eu preciso sentir a salvação em mim, eu preciso ser salvo. Me aceita, Senhor. Não deixa eu morrer, não deixa eu ir para o inferno, mas salva minha alma, salva minha vida. Se tu quiseres, tu pode tirar esse pecado de mim. E a palavra de Deus diz que, aleluia, que nós devemos lavar as nossas vestes no sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos purifica de quê? Nos purifica de todo o pecado. Somente o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui nos deslocando dos nossos lares até o povoado de Parnamirim para trazer a mensagem da palavra de Deus, para trazer essa palavra para você, meu amigo. E eu quero dizer nesta noite que o mesmo Jesus que purificou aquele homem, o mesmo Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, o mesmo Jesus que deu a vista a Bartimeu, o mesmo Jesus que ressuscitou o filho da viúva de Naim, Aleluia. esse mesmo Jesus está aqui nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. E Ele quer salvar a tua vida. Aleluia, Jesus. O projeto de Jesus para a tua vida é a salvação. Jesus não quer te ver numa vida dissoluta. Jesus não quer te ver na perdição. Jesus não quer te ver numa vida entregue às drogas, à prostituição, à bebedeira. Jesus quer te ver feliz, sentindo a paz dentro de você, a paz que só Jesus Cristo pode dar. O mundo fala de paz, só que essa paz ninguém pode dar senão Jesus Cristo. Aleluia. Jesus Cristo quer curar a tua alma, a ferida da tua alma. Jesus Cristo quer te salvar. Ah, irmão Anderson, mas eu não consigo me libertar do vício da droga. Você mesmo não consegue se libertar. Jesus consegue. Só Jesus te liberta. Eu não consigo me libertar da bebedeira. Jesus te liberta. Eu não consigo me libertar da prostituição. Jesus te liberta. Só Ele é que pode te libertar.
A palavra de Deus nos diz lá em Atos 4:12, que não há outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. Somente Jesus pode curar, somente Jesus pode salvar, somente Jesus pode nos libertar. Aleluia. Estamos aqui nessa noite porque outrora vivíamos uma vida desgarrada, vivíamos em nossas paixões, porém o Senhor Jesus Cristo, em sua imensa misericórdia, porque a palavra de Deus diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as misericórdias do Senhor, elas não têm fim, mas elas se renovam a cada manhã. Eu não estou dizendo aqui que você aceitando a Jesus, você vai ser perfeito, porque perfeito só Jesus Cristo. Mas o que eu estou dizendo aqui é que Jesus Cristo em sua vida, você entregando a sua vida a Jesus Cristo, Ele entrando em sua vida, Ele é a esperança da glória na vida do crente. Jesus Cristo é nosso advogado fiel. Jesus Cristo, Ele está para nos advogar as nossas causas. Hoje, você tem um advogado fiel que é Jesus Cristo. A palavra de Deus diz assim: filhinhos, não pequeis. Não é para pecar, mas a natureza do homem é uma natureza fraca. A natureza do ser humano é uma natureza fraca. A carne, ela pende para os prazeres momentâneos. É tão tal que o homem, quando ele peca, logo depois vem aquele sentimento de culpa, aquele remorso. Por mais que ele não tenha força, mas ele sente esse sentimento. Ele tem o sentimento. Por quê? Porque no momento em que ele está sentindo o prazer, é somente aquele momento, somente aqueles instantes. Depois, a consciência acusa, fala para ele: olha, o que tu fez é errado. E aí vai do homem, se faz como o filho pródigo que disse: eu vou me levantar daqui, vou buscar o meu pai, vou de volta para a casa do meu pai, e vou dizer para ele: pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não mais sou digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de ser aceito como teu filho, mas me aceita como um dos teus criados. E a palavra de Deus nos diz que o pai, quando olha o filho de longe, ele já está ali esperando. Eu fico imaginando o pai todos os dias ali esperando o filho, e nada do filho vir. Todo dia, no mesmo horário, ele está lá esperando: meu filho vai voltar, e o filho não aparece. Mas no outro dia o pai está lá de novo: meu filho vai voltar. Até quando ele olha no horizonte, o filho vindo. Aleluia. Aí o filho pródigo chega para ele e diz: pai, eu pequei contra o céu e pequei contra ti. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Eu não sou digno de ser aceito como teu filho, mas me aceita como um dos teus criados. Aí vem a surpresa. Aí o pai chega e dá um abraço nele, e chama logo os seus criados e diz: ei, procura logo um boi cevado aí para nós fazermos um churrasco. Procura as melhores roupas, traga anéis, coloca aqui no dedo do meu filho, porque o meu filho estava morto e hoje ele reviveu. Quando nós vivemos pecando, nós estamos mortos. Porém, quando Jesus Cristo nos pega de volta, nos tira do lamaçal de pecado, nós fomos ressuscitados com Ele, aleluia. Foi por isso que Ele morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, porque Ele venceu a morte por nós. Glória a Deus. O filho pródigo, ele chegou até o seu pai. Por isso eu te convido nessa noite também para tomar uma decisão, para tomar a melhor decisão da tua vida, de entregar a tua vida ao Senhor Jesus, de aceitar a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Você pode achar que em outros caminhos você encontra a solução para o teu problema, você encontra a solução para o teu pesar. Mas eu quero te dizer uma coisa, meu amigo: a solução é Jesus. Aleluia. Às vezes para você o problema é insolúvel. Talvez para aquele homem já não existia mais solução. A única solução seria a morte.
estava esperando a morte. Mas aí Jesus Cristo aparece. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo aparece e ele é curado. Nesta noite eu te convido, meu amigo, a fazer a sua decisão de fé, a entregar a tua vida a Jesus. Certa feita, lá na cidade de Godofredo Viana, um irmão que era auxiliar, nós chegamos lá, o irmão era auxiliar, e nos convidou para pregar lá na cadeia da cidade. Ele lançou como um desafio, ele disse: irmão, ninguém nunca aceitou, nenhum dos auxiliares, nenhum dos pastores que já tinham ido lá, ninguém tinha aceitado o desafio de pregar na cadeia. Eu disse: não, meu irmão, nós vamos lá. Chegando lá, irmãos, chegamos lá na cadeia, os presos todos no pátio, algumas celas abertas com alguns presos que não queriam ir para o pátio, e ele tinha ali, eles tinham um projeto de artesanato. Aí tinha preso lá dentro com estilete, cortando lá coisa de artesanato, e eu fiquei aqui orando em espírito. Eu digo: Senhor, me guarda, Senhor, me guarda. E no momento que nós começamos a falar do amor de Deus, no momento que nós começamos a pregar, eu comecei a ver alguns presos chorando, e eu comecei a falar ali, falando para eles. Eu digo: olha, aqui eu tenho certeza que alguns dos que estão aqui são filhos de crente, mesmo que não sejam filhos de crente, mas aqui tem pessoas que os pais não sonhou isso para vocês. Eu tenho certeza que nenhum dos pais de vocês falaram: meu filho vai ser bandido, meu filho um dia vai ser preso, eu quero que meu filho seja bandido. Não. Eu tenho certeza que aqui tem pessoas que os pais sonharam: ah, meu filho vai ser um médico, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um empresário, vai ser alguma coisa assim. Só que em algum momento da vida você tomou uma decisão errada. No momento que nós começamos a falar isso, e que nós começamos a apresentar Jesus Cristo para eles, tinha presos que começaram a chorar. E sem demora, 19 presos se entregaram a Jesus. Se entregaram a Jesus, porque eles entenderam que Jesus Cristo, somente eles, na situação que eles estavam, somente Jesus Cristo poderia libertar eles. Somente Jesus Cristo. E por isso, nesta noite, nós pregamos o Evangelho do Senhor. Nós trazemos o Evangelho da cruz, a mensagem da cruz. E eu digo com sinceridade e convicção, como diz o hino da harpa: sim, eu amo a mensagem da cruz. Aleluia. Aleluia. Meus queridos, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Você pode não querer aceitar hoje. Hoje, Jesus Cristo é teu advogado. Mas chegará um dia em que Ele não vai mais poder advogar a tua causa diante de Deus. Mas pregador, por que Ele não vai mais advogar? Vai chegar o dia que Ele não vai mais advogar minha causa. Porque chegará o dia que Ele vai ser o juiz. Vai chegar o dia que Ele vai ser o juiz. Então Ele não pode mais advogar. O juiz, ele está ali justamente para julgar, para dar a sentença. Nessa noite, meu querido amigo, eu faço o convite a você de aceitar a Jesus Cristo como teu Salvador, de entregar a sua vida a Jesus, de experimentar uma nova vida em Cristo, de deixar as coisas velhas no passado, as más práticas, as coisas que te atormentavam, deixa no passado e deixa Jesus Cristo agir na tua vida. Deixa Jesus Cristo mudar a tua vida. Deixa Jesus Cristo reescrever uma nova história para a tua vida. As nossas decisões, elas têm consequências.
Boas decisões trazem boas consequências. Más decisões trazem consequências desastrosas. Então por isso eu te convido a tomar a melhor decisão para a tua vida. A decisão de aceitar a Jesus como teu Salvador. Não deixar a oportunidade de passar. A palavra de Deus diz que o tempo oportuno é o agora, é o hoje, é este momento. Somente você pode dar um passo para Jesus. E deixa Jesus Cristo te conduzir no restante da tua caminhada até o céu de glória. Aleluia. Creia nessa mensagem. Creia nessa palavra. A palavra de Deus nos fala lá em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Jesus Cristo, aleluia, morreu por nós, pecadores. O apóstolo Paulo falou isso, se regozijando por Jesus Cristo ter derramado a sua misericórdia sobre ele e ter tirado ele do pecado para a sua maravilhosa luz. Por isso, meu amigo, não rejeite a oportunidade nessa noite. Entregue a tua vida, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde no seu amor para sempre. Amém.